tem de recebíveis para que o pastor mantenha as suas atividades. Isso é justo ou não? Sim. É justo, afinal de contas, eu sou pastor 24 horas. Se você me ligar 1h da manhã, eu vou te atender. Se me ligar 2, eu vou te atender. Eu vou te atender o que for. Mas, o que é que acontece? Eu, pastor Edson Reis, o ancião, irmãos, de bom grado, eu nunca me utilizei do dinheiro da igreja. Nunca utilizei. Nunca. Tem 4 anos que eu estou aqui. Eu nunca usei o dinheiro da igreja. Sabe por que eu nunca usei? Eu não usei, irmãos, porque eu procuro me colocar numa posição igual a de vocês. É facinho para contribuir, irmãos? É facinho? É fácil? Não é fácil. Então, aí os irmãos imaginem, eu sabendo da condição, sei que nós vivemos numa cidade que não é das melhores, né? Sei das dificuldades dos irmãos. O que eu faço? Aí eu vou agora viver às custas dos irmãos? Deveria. Mas eu acho correto? Problema meu. Eu acho correto? Não acho. Aí está o ponto. É o que o Paulo diz aqui. É o que o Paulo diz aqui. A ninguém. É o que o Paulo diz aqui, ó. A ninguém fui pesado. Então, é a mesma coisa, irmãos, aqui. Aí, às vezes, o que ocorre? É conforme a gente sempre fala. Ou seja, eu faço uma doação todos os meses para a igreja do valor que eu poderia receber para custear o meu ministério. Todos os meses. Isso já tem 4 anos, irmãos. E eu vou continuar fazendo. Porque Deus tem me abençoado. Eu tenho trabalhado. Eu trabalho, né? De vez em quando viajo. Quando viajo, estou a trabalho. Né? Não viajo para me passear, para me divertir. Nada disso, estou trabalhando. E aí, irmãos, Deus tem abençoado o trabalho. Né? Eu faço o trabalho lá no canal também. Os irmãos lá colaboram para a gente manter o trabalho no ar. E os irmãos também colaboram. E assim a gente vai fazendo. Ou seja, porque o homem de Deus, ele não pode, irmãos, ser tocado por dinheiro. Ele não pode ser tocado por dinheiro, irmãos. Eu prefiro 1000 vezes a minha liberdade de poder ensinar para vocês o que eu ensino, do que eu olhar para você e falar assim, o irmão Roberto é um bom dizimista. Eu não posso chamar a atenção dele. Se depender de mim, irmãos, isso nunca vai acontecer. Eu vou chamar a atenção do irmão. Seja ele bom dizimista, seja ele mau dizimista. É por isso que eu já não tenho. Já não tenho por isso. Porque se eu precisar chamar a atenção, eu vou chamar. Eu não posso ser corrompido pelo dinheiro. Entendeu? Não posso ser corrompido. Eu não posso olhar para um irmão, privilégio para o irmão Carlinho, porque dá uma contribuição maior em detrimento do irmão João, em detrimento da irmã menina aqui que eu esqueci o nome. Entendeu? A gente esquece o nome. Você entendeu? Não pode, irmãos. E muitos pastores hoje acabam sendo vítimas de situação como essa. Acaba sendo vítima. Ele tem lá a igreja, ele dirige a igreja, mas o medo dele qual que é? É do membro sair para ele não perder o dízimo. É assim. Entendeu? Agora, como que a gente procura trabalhar? A gente procura trabalhar assim. Se o irmão, ele saiu porque nós estamos pregando a verdade da palavra de Deus, infelizmente é uma decisão pessoal dele. Nós não podemos fazer nada. Mas nós não vamos deixar de pregar a verdade da palavra de Deus para agradar o irmão que é dizimista. Ou para agradar o irmão que não é dizimista, sei lá. Nós não vamos deixar de pregar a palavra. Os irmãos acham que está certo ou está errado? Está certo. É o que Paulo diz aqui para os coríntios. Eu não sou pior do que os outros apóstolos. Só que uma coisa, o Paulo, pelo que eu vejo, o Paulo era um cara assim muito que nem eu. Era um cara muito tranquilo em relação a muitas coisas. E ao mesmo tempo os caras às vezes davam uma tirada no Paulo. Ah, esse Paulo aí é um cara meia boca, meu. Bom mesmo eram os outros apóstolos. Esse Paulo aí tá meio por fora. Por quê? Porque ele não fazia questão dos títulos, né?
me viram fazer questão de título? Eu sou o pastor. Irmão, isso é tudo besteira. Isso aí vai ficar tudo no tubo. Você entendeu? Vai ficar tudo lá na lápide. Nós somos irmãos. E é isso que o Paulo fez com os coríntios. Os coríntios pararam de respeitar Paulo, né? E aí o 9 continua. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Ásia. Por quê? Porque não os amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros também se transformem em ministros de justiça, mas o seu fim será conforme as suas obras. Olha que palavra interessante, irmãos. Às vezes a gente olha assim, parece um pouco duro algumas colocações que o ancião faz para vocês. Mas se você parar para analisar, irmãos, eu falo muito mais brando ainda do que Paulo aqui. O que Paulo está falando aqui? O Paulo falou assim, ó, primeiro, eu não quero o salário da igreja de Corinto. Assim como eu disse aqui, eu não quero o salário da igreja de Hortolândia. Só que tem uma coisa, esse prazer ninguém vai tirar de mim. Ninguém vai tirar de mim. Porque o dia que eu saí daqui com a cabeça erguida. E não é porque eu não ame vocês também. Não. É porque tem gente que busca ocasião para apontar para a gente como todos os outros charlatões da fé. Então o cara não vai me achar nessa condição. Só que aí o Paulo diz assim, eu não vou ser achado nessa condição, por quê? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então tem gente dentro do reino de Deus que é falso apóstolo, é fraudulento, se transforma em apóstolo de Cristo apenas para ganhar dinheiro. Essa é a história de Paulo. Apenas para ganhar dinheiro. E aí o Paulo diz assim, mas isso daí não é muita coisa não. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Mas os seus ministros se transformam em ministros de justiça. Quem são os seus ministros? São os falsos cristãos que estão usando o evangelho para arrancar dinheiro do povo. Paulo diz que são ministros de Satanás. Então a gente tem que crescer, irmãos. Vocês concordam? Você não pode ficar com esse negócio, todo mundo irmão, tá tudo certo. Não tem nada de tudo certo, irmão. Tem gente aí extorquindo o povo de Deus e tem gente que precisa ser desmascarado como tal. Então não é que a gente está atacando, não é que a gente está falando mal. Às vezes eu falo aí do Valdemiro Santiago, para mim é um falso apóstolo. Eu falo do Agenor Duque, para mim é um falso apóstolo. Eu falo de Edir Macedo, para mim é um falso bispo. Eu falo porque você vê pelas obras dos caras. Aí tem irmão que diz, mas a gente não pode julgar, ancião. Não é questão de julgar, irmãos, é questão de você ver o que a Bíblia diz. É o que o Paulo está falando aqui. O Paulo está falando, tem gente aí que é o seguinte, o Satanás se transforma em anjo de luz e esse pessoal se transforma em ministro de justiça. Agora eu pergunto para vocês, onde é que eles estão? Dentro das igrejas. É por isso que Paulo diz que se você aceitar o evangelho deles, você vai sofrer. Percebeu? Você vai sofrer. Se você aceitar o evangelho deles, você vai sofrer. Aí você vai levar uma vida de sofrimento. Por quê? Porque você, na realidade, está aceitando um evangelho que não é o evangelho de nosso Senhor Jesus. Entendeu isso? Amém. Alguma dúvida até aqui? Não? Não, glória. Não? Então vamos lá. Só que ele diz assim no 15, ó. Não é muito que os seus ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Então ele já tem um fim traçado. Não adianta estar dentro da igreja de Jesus. O fim dele está traçado. Entendeu? O sofrimento de Paulo por amor ao evangelho era muito evidente. Por quê? Porque ao passo que ele está vendo, ele está falando para os coríntios, tipo assim, eu não tomei nada de vocês, eu não pedi salário de vocês, eu não fiz nada. Agora vem esses pregadores itinerantes aí, esses falsos